Gente, estamos aproveitando esses domingos que antecedem o mês de maio, o mês da família, para aproveitar e trazer alguns temas importantes para a nossa igreja. Desde o início do ano também tenho falado muito desse recomeço, de voltarmos a viver a vida cristã em sua totalidade, plenamente. E então também é importante revisitar algumas coisas que marcaram a vida dos primeiros cristãos. Passamos por os 40 dias que antecediam a Páscoa, falando sobre medo em tempos de esperança. Vivemos a Páscoa, a ressurreição de Cristo, e com isso também nós podemos agora aproveitar esse impacto da ressurreição, o impacto da Páscoa, para revisitar como aqueles cristãos viveram logo depois da ressurreição de Cristo. O livro de Atos, ele vai ser bem importante nesse sentido, e ali nós vamos ver que são quatro palavras gregas, elas marcam a vida dos primeiros cristãos. E nós então vamos, durante esses domingos, falar sobre koinonia, querigma, diaconia e mordomia. Já falamos semana passada sobre koinonia, unidade na diversidade. Koinonia seria a tradução da palavra em português comunhão, mas eu e você, que já falamos tanto de comunhão, nós podemos até não entender exatamente o que significa comunhão em toda a sua profundidade. Às vezes nós caímos no equívoco de achar que a comunhão é um sentimento bom, terminarmos o culto aqui dizendo, não, a comunhão foi muito boa, a comunhão foi algo divino, mas não é isso. Comunhão não é um senso, um sentimento. Comunhão é uma realidade que se vive, unidade, de generosidade, de repartir as nossas vidas. E como eu falei, nós vamos agora então continuar seguindo e vamos falar hoje sobre querigma. Querigma é uma outra palavra grega que nós vamos encontrar no Novo Testamento, para a tradução é proclamação, anúncio, algo, pregação, algo que também faz parte e é uma marca dos primeiros cristãos. Querigma como essa proclamação da fé cristã. Então, para dar continuidade a essa série, eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Atos capítulo 2, texto de versículo 42 a 44, onde ali, brevemente, nós temos um registro histórico da vida da igreja primitiva, dos primeiros cristãos, e vemos ali essa comunidade dos novos convertidos. O texto diz assim, que eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão. Olha aí a palavra comunhão, a koinonia aparecendo. E ao partir do pão e as orações, todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Então, nós vamos ver agora, olhando o texto anterior, lá o verso 32, nós vamos ver também ali o querigma, que é exatamente o Pedro pregando, a pregação de Pedro. Verso do capítulo 2, o verso 32 diz assim: Deus ressuscitou este Jesus, e todos nós somos testemunhas desse fato. Exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou o que vocês agora veem e ouvem. Ou seja, o que é o querigma, o que é essa proclamação, o que é essa pregação? É falar daquilo que nós testemunhamos, que nós vimos. Para aqueles primeiros discípulos, era aquilo que nós
falamos assim, eles tinham acabado de experimentar a ressurreição de Cristo. Eles haviam visto com seus próprios olhos. Então, algo que acontece, esse fenômeno milagroso, extraordinário, ele não pode ser contido, mas precisa ser proclamado, divulgado, comunicado. É aqui que vem a essência da palavra querigma. Por isso que é muito simplório a gente traduzir querigma como pregação. Porque hoje nós ainda somos influenciados por um paradigma que é culto, clero, domingo, templo. E a gente entende que pregação é algo do clero. Ah, Fábio, então você está falando de querigma, mas que é pregação. Pregação é isso que você está fazendo. Não, é pregação. O querigma, de fato, é algo que todos nós fazemos. Quando nós compartilhamos aquilo que aconteceu no Evangelho, a ressurreição, a morte e a ressurreição de Jesus. Nós podemos até incluir 3 palavras: encarnação, crucificação, ressurreição. Essas 3 palavras, elas abrangem o Evangelho, que não é algo que eu fiz ou que você fez, mas é algo que aconteceu. Que de fato transformou as nossas realidades. E esse é o nosso anúncio. Eu coloquei ali a frase que a proclamação, ela é pascual, porque ela faz sentido com a ressurreição, porque ela começa com a anunciação. Ela tem uma parte importante, nós vamos ver isso, que faz todo sentido, que é o ponto central, que é a crucificação. Mas ela traz um desfecho, não na cruz, mas no sepulcro, a ressurreição. Então, a partir desse evangelho completo que nós temos, a partir da ressurreição, é que então o querigma, ele é um imperativo para nós. Precisamos falar disso. Nós não podemos nos calar. Nós precisamos pregar. Há texto na Bíblia que diz: como crerão se não há quem pregue? E a pregação, essa anunciação, ela precisa acontecer. E olha só que interessante, porque a proclamação, ela precisa ser completa, ela precisa ser uma proclamação pascual, que fala da crucificação, mas fala da ressurreição. Mas também, olha agora que alguns vão arrepiar o cabelo, a proclamação, ela é pentecostal. A gente está hoje também influenciado por esse nome, esse adjetivo pentecostal, porque existe agora uma igreja que assumiu essa característica pentecostal nos últimos 100 anos. O movimento pentecostal histórico que nós conhecemos e é estudado, ele é um fato que aconteceu, vamos dizer assim, há 120 anos, extremamente recente. E eu não posso atribuir só a eles a característica pentecostal, porque o movimento pentecostal, ele acontece em Atos capítulo 2. Porque, olha só, ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou o que vocês agora veem e ouvem. Ou seja, a proclamação, ela é pascual, porque ela precisa incluir a ressurreição. Mas ela é pentecostal, por quê? Porque ela é feita a partir, não da minha força, mas do poder do Espírito Santo. Porque o que Pedro está pregando aqui, acontece depois do derramamento do Espírito no dia de Pentecostes. Eles estão ali de uma maneira, estão avivados e ali numa êxtase, falando em línguas estrangeiras, que alguns falavam assim, eles beberam a essa hora da manhã e já estão bêbados. Mas eles estavam vivendo uma experiência espiritual, um êxtase, um derramar do Espírito Santo, e aquilo que Pedro então proclama com força, com coragem, ousadia, não é algo intelectual, mas é algo espiritual, que tem a força do Espírito. Talvez a nossa grande crise não é que a proclamação é pascual. A nossa crise, eu falo como tradicionais que somos, batistas, sauros, que nós hoje
muitas vezes queremos, quando proclamamos na nossa força, na nossa inteligência. E toda proclamação, ela é pentecostal. Ela tem um agir do Espírito Santo. Um agir do Espírito Santo que muitas vezes nem começa em mim, começa em quem vai ouvir. Começa com uma pergunta. É aquilo que às vezes acontece com você e comigo. A gente está falando sobre alguma coisa e de repente um colega do trabalho, a amiga da academia, ela fala sobre uma coisa espiritual que você... E ela levanta a bola e você sabe que é hora de falar do Evangelho, de proclamar. E você precisa entender que é o Espírito que está agindo. O Espírito já criou aquele canal de comunicação. Ele está dizendo o seguinte: pode falar, porque eu vou convencer essa pessoa agora. O que você pode falar que é a maior loucura do mundo, mas vai fazer sentido para ela, não porque você sabe explicar, porque o Espírito Santo, ele está agindo. O que eu vejo muitas vezes é que a gente quer entuchar nas pessoas, a gente quer que as pessoas aceitem, e nós precisamos estar, na verdade, sensíveis ao mover do Espírito. É o Espírito quem convence o homem, a mulher, do pecado, da justiça e do juízo. Por isso eu preciso estar cheio espiritualmente, eu preciso permitir que o Espírito se derrame sobre mim, e a partir de mim, ele também se derrame naqueles que estão ao meu redor. Quero que você abra então agora a sua Bíblia, em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 18. Eu quero falar um pouco mais sobre essa pregação, sobre esse querigma, que para nós vamos aqui trazer essa denominação, a mensagem da cruz. Lembra que eu falei que o Evangelho, ele fala sobre anunciação, fala sobre crucificação e fala sobre ressurreição. Mas nós podemos usar a palavra central, a crucificação, como cerne. Não é que nós estamos reduzindo o Evangelho, mas nós estamos pegando assim o cerne ali dele, o centro. O centro do Evangelho é a cruz de Cristo. E olha como a gente começa a entender. Então, o que eu vou proclamar? Porque isso aqui é muito importante. Evangelho é uma boa notícia. Evangelho não é um bom conselho. Evangelho não é algo uma sugestão que eu dou para a pessoa, um aconselhamento. Evangelho é um fato que aconteceu e eu vou contar. E a gente, como religiosos que nós somos, a gente às vezes até se precipita, a gente já quer, passar. Os católicos trabalham melhor isso do que nós, os evangélicos, mas nós não podemos trabalhar a catequese antes do querigma, da pregação. E a gente às vezes já vai para a catequese, já quer que a pessoa tire a roupa, ponha uma outra coisa, tira o brinco, limpa a tatuagem se limpa? Não sei, também não sei se é certo ou se é errado, mas você entendeu? Olha só as nossas crises, a gente começa a olhar para as pessoas e dizer o que elas têm que fazer, e na verdade isso não é pregação. Pregação é dizer o que Deus fez. E a pessoa que se vire com isso. Se o Espírito Santo estiver agindo, ela vai entender. E olha que emocionante o que Paulo fala, então, em 1 Coríntios 1, 18 a 25. Diz assim, verso 18. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós, os que estamos sendo salvos, é o poder de Deus, pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador desta era? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo, visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana? Agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura, do que? Da pregação, do querigma. Os judeus pedem sinais milagrosos, os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem.
Se nós tivéssemos a oportunidade de entrevistar o apóstolo Paulo, colocássemos ele aqui no sofá, fizéssemos com ele aqui uma noite de entrevistas, e pudéssemos perguntar para Paulo: Paulo, como você resume o Evangelho? Paulo teria N possibilidades. Ele poderia falar que o Evangelho é um Deus que é amor. Ele poderia falar que o Evangelho é a graça de Deus. Ele poderia falar que o Evangelho é a santidade do Senhor, o seu santo amor. Mas Paulo já respondeu essa pergunta nesse texto. O resumo do Evangelho, se ele fosse expressar em 2 ou 3 palavras, se resumiria a o Jesus crucificado. O Jesus crucificado é o resumo do Evangelho. E é isso que nós precisamos incluir na nossa pregação. As nossas pregações, as nossas proclamações, os nossos anúncios, o nosso compartilhar, o nosso evangelizar, o nosso repartir a boa notícia, ela tem um cerne. Precisa ter a inclusão do Jesus crucificado. Por quê? Aqui nós precisamos entender um pouco a mensagem da cruz. Como eu disse, o Evangelho ele não é uma boa notícia. O Evangelho é uma boa notícia e não um bom conselho. E devemos pregar a palavra e não a nossa opinião. O problema é que a gente se adianta e já quer falar a nossa opinião, mas o que nós vamos pregar? A palavra. E o que a palavra diz? A palavra diz que Jesus morreu na cruz. É aquilo que nós recitamos e até metodicamente somos treinados a compartilhar João 3,16. Porque Deus tanto amou o mundo que deu seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso é querigma. Essa é a pregação. É o compartilhar a palavra. Não fui eu, não foi você, mas é a palavra. Não estou sugerindo o que você tem que fazer, eu estou te dando a palavra. A pessoa pode estar passando por uns perrengues. E aí você talvez tenha que, antes de pregar, antes de compartilhar a boa notícia, talvez você tenha que dar alguns conselhos. Talvez você precise acalmar a pessoa. Talvez você precise agir de alguma maneira para estabilizar aquela pessoa a ponto que ela possa, então, agora eu preciso compartilhar com você o Evangelho. Alguns críticos têm falado muito dessa questão social, que muitas vezes a igreja se ocupa demais na ação social, quando ela deveria estar se ocupando da pregação. Mas o ponto é que hoje nós vivemos num caos tão grande que até antes mesmo de poder proclamar, nós precisamos agir. Precisamos trazer a sopa, precisamos trazer o sabão, antes de poder apresentar a própria salvação. Porque a situação em que vivemos hoje é tão caótica, que é muito difícil hoje alguém estar pronto para ouvir a palavra. E aí o que acontece é que a gente cai na armadilha de querer então compartilhar a nossa opinião. O que nós precisamos entender, e o que Paulo ele diz aqui, é que nós precisamos encontrar o coração cultural do nosso ouvinte. Nós precisamos entender que a palavra não muda, mas a maneira como eu compartilho pode mudar. Aquilo que eu vou falar pode ser que precise de alguma estratégia, de algum gancho. Eu preciso saber estabelecer uma conexão com o meu ouvinte. O interessante é que, se você volta lá para 1 Coríntios, capítulo 1, nós vamos ver lá, antes mesmo do texto que eu pedi para que nós lêssemos, Paulo, ele fala
ele fala da cruz de Cristo. Eu deveria ter marcado aqui, mas não marquei, mas só para nós entendermos, versículo 17, pois Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o evangelho, não porém com palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. Eu preciso entender que esse é o meu desafio. Eu preciso pregar a cruz, eu preciso pregar o arrependimento dos pecados, eu preciso dizer quem é Deus e como Ele hoje busca se conectar conosco novamente. E isso tem um caminho, é a cruz de Cristo. Mas olha o que interessante, porque o próprio Paulo, ele está também afirmando que isso é difícil muitas vezes de acontecer. Ele fala, por exemplo, da sabedoria dos sábios, a inteligência dos inteligentes, aqui de uma maneira até repetitiva, que é difícil. Às vezes tem gente, talvez na hora que você vai falar, o cara fala mais que você e você sai de lá convencido. E hoje os argumentos são muito bons, a ciência ela se desenvolveu. Coisas que nós não tínhamos ali, informações hoje tem, e às vezes dependendo com quem a gente vai falar, a gente sai de lá convertido. E de fato, Paulo sabe disso, isso sempre foi assim. Daí ele faz aqui uma pergunta: onde está o sábio, onde está o erudito, onde está o questionador desta era? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto que a sabedoria de Deus, o mundo não a conheceu por meio da sabedoria humana, mas agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. E a tentação nossa é a gente tentar florear a mensagem. Porque é uma loucura. Você vai falar para a pessoa que ela tem que se arrepender dos seus pecados, crer em Jesus. Quando a gente fala com uma criança, a gente nem pensa muito, né? Porque a criança, na sua simplicidade, sua humildade, ela acolhe. Mas às vezes você vai falar com um erudito, com um PhD, um cara que sabe mais de filosofia do que você, um cara que cita Santo Agostinho e outros tantos filósofos, pais da igreja. Como é que você se vira? Porque o que ele está falando é verdade. É uma loucura. E olha que interessante que Paulo, ele consegue entender o coração cultural da sua época. Que existia, no seu momento ali, dos primeiros cristãos, duas culturas. Uma cultura judaica, da onde ele vinha, que era a cultura que deu origem até ao Velho Testamento, e da onde surgiu inclusive Jesus. Jesus era um judeu, mas essa cultura judaica, ela também vivia num outro ambiente maior, que era influenciado pela cultura grega. E é interessante que nós precisamos entender isso. O que fala da cultura judaica? A cultura judaica é uma cultura mais prática, mais racional. É aquilo que você vê lá no Velho Testamento. Olha, faça isso, não adorarás, não adulterarás, não mentirás. Por quê? Não faça, não tem porquê, não faça. É assim e pronto, e acabou. Quando for comer, lava a mão. Por quê? Não come tal carne. Por quê? Não tem. É assim. É a cultura judaica, é uma cultura prática. Ao mesmo tempo, é uma cultura que pensa muito na ação, e na ação de alguma coisa prática. Então, a própria expectativa que eles tinham, que Jesus viria, o Messias, viria numa ação prática de libertação, para tirar o povo da opressão do Império Romano. Por que Paulo fala que os judeus pedem sinais milagrosos? Porque era o contexto cultural judaico. Você é o Messias? Então prova. Como é que foi lá quando Moisés foi falar com o faraó? Você veio da parte de Deus? Então prova. Deus falou, então vai lá, o seu cajado vai se transformar em serpente. Toca nos líquidos, e os líquidos se tornarão como sangue. Sinais. É assim que o judeu entendia. Se você vem da parte de Deus, então me prova. Me dá um sinal.
E eles ficavam o tempo todo cercando Jesus. E agora, por que eles dizem lá que depois, ele fala assim, nós porém pregamos o Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus. Por que se tornou escândalo o evangelho? Porque aquele que deveria vir com sinais milagrosos, poder, numa ação prática na cabeça do judeu, mesmo ele tendo lido Isaías 53, ele entendia que o Messias viria para eliminar a opressão romana. Ele seria um libertador. Se precisasse pegar em armas, se precisasse descer fogo do céu, se precisasse descer os anjos, um exército celestial ia dizimar o exército romano. E o que acontece no final da história, qual é o evangelho? É o Cristo crucificado. O Messias crucificado, estendido no madeiro. Todo judeu conhece Deuteronômio que diz, maldito é aquele que é crucificado no madeiro, que é ali colocado sobre a cruz. E a cruz, ela nunca foi, a que a gente assimila a cruz como um elemento religioso. A cruz era um instrumento de morte romana. Era como se dizer para o judeu que o Messias dele vai morrer pelas mãos dos romanos. E isso é um escândalo. Por isso que o judeu não aceita isso. Ele não aceita isso. Isso não pode, não é assim. Não é assim que a gente... Por isso que faz sentido, até hoje nós vemos judeus ortodoxos esperando o Messias, esperando o libertador, esperando que um reino, um Messias poderoso, articulador político, convença a geopolítica internacional à reconstrução do templo em Jerusalém. Eles estão com tudo pronto, eles têm todos os planos, eles têm todos os projetos aprovados na prefeitura, o plano executivo, o projeto executivo, está tudo pronto, orçado, já tem empreiteira, está tudo pronto. Mas eles não conseguem construir de novo o templo, porque eles estão na expectativa que o Messias, quando vier, vai vir com força e poder e articulação política que vai convencer, principalmente os muçulmanos, a abrir mão da sua mesquita e reconstruir o templo em Jerusalém. Porque eles são assim práticos. Simples assim. E qual que é a questão da cultura grega? A cultura grega, todos nós aprendemos na escola, filosofia, Sócrates, Platão. O grego gostava de conversar, de falar sobre as suas experiências, sobre as suas construções filosóficas. E ele gostava disso, ele gostava de discutir. Para ele valorizava muito mais a filosofia, as artes, o conhecimento intelectual. Até mesmo Paulo às vezes critica os próprios cristãos, porque assim, olha, eu não venho aqui para falar com sábias palavras, com articulação, porque tem gente que gosta disso. Tem gente que não está entendendo nada do que está sendo falado, mas só porque o cara escolhe lá umas palavras difíceis, é bem articulado, fala bem, é o grego gosta disso. Às vezes ele não está entendendo nada, mas o cara fala bem, esse cara aí tem autoridade. E o que eles falam? Que ainda tem mais uma concepção. O grego, ele tem uma concepção dos deuses, que ele inclui a palavra que a gente conhece em português como apatia. E apatia, para o grego, tem a ver com insensibilidade e indiferença. A gente vê muito hoje, assim, até naqueles filmes da Marvel, que mostra lá os deuses, que assim, que aquela indiferença com os mortais. Ah, se vire aí, faz do jeito que vocês quiserem, eu estou aqui no bem bom, vocês só me dão trabalho, se vira, dá os seus pulos. É uma indiferença. Os deuses, eles não interferem na vida humana, eles não têm sensibilidade nenhuma, eles não sentem compaixão. E aí você vai falar para o grego que Jesus, o nosso Deus, é um Deus que ama e que ele desce à nossa realidade. E ele vive essa realidade limitada, de dor, ele sente dor, ele chora. E que ele morre para que a gente não morresse. Não existe Deus grego que morre no lugar do humano. Então, para eles é loucura.
Ele diz, os gregos procuram sabedoria. E se para os judeus é escândalo, para os gentios isso é uma loucura. Isso não tem senso e não existe. E era o desafio cultural daquela época. Mas ao mesmo tempo, Paulo também, ele fala alguma coisa que para nós também é importante. Mas, versículo 24, para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. O que ele está dizendo? Que da mesma maneira como os gregos procuram sabedoria e o judeu procura poder, da mesma maneira como isso parece ser um impeditivo para eles ouvir o evangelho, nós que estamos proclamando o evangelho precisamos dizer exatamente isso. O poder que você procura, judeu, está em Jesus. E a sabedoria que você procura, grego, está em Jesus. Percebe Paulo, como ele é, na sua articulação, ele fala exatamente assim, olha, aquilo que vocês recusam é na verdade a resposta. Porque o que ele está dizendo, de alguma maneira, deixa eu ver se eu consigo ser bem claro, é que eu não vou convencer o judeu de que a resposta que ele procura é o poder, mas eu vou usar, se é o poder que você procura, então eu vou te apresentar Jesus. O grego da mesma maneira, eu não vou convencer o grego, olha, para com isso, as muitas letras, né? Matam, você vai ficar gastando tempo com isso, vai rachar uma lenha, né? Vai cortar um mato. Isso não é pregar para o grego. Para o grego você vai falar assim, é sabedoria que você procura, então peraí que eu vou te falar o que é a sabedoria. Eu vou te mostrar a sabedoria. Vou conversar com você. Então, essa é a ideia que nós precisamos entender. Que muitas vezes o que acontece, nós temos a tendência de compartilhar o evangelho da maneira como a gente recebe. E a gente acha que as pessoas precisam aprender e receber o evangelho da mesma maneira como eu aprendi e recebi. E não necessariamente isso vai acontecer. Daqui a pouco eu vou entrar nisso aqui. Deixa eu apagado aqui por enquanto. Deixa eu ver se você apagar. Opa. Aqui. O que eu quero falar com isso? Existem maneiras diferentes de evangelizar. E Jesus tinha maneiras diferentes de compartilhar o evangelho. Aquilo que ele falou com a mulher samaritana, não foi a mesma coisa que ele falou com Nicodemos. Para Nicodemos ele falou, você precisa nascer de novo. Para a mulher samaritana, ele falou, você precisa beber de uma água que eu tenho e você não tem. Da mesma maneira, ele falou com Zaqueu de uma maneira diferente. Ele falou para Zaqueu, desce depressa, pois eu vou jantar na sua casa. E termina a história dizendo que houve salvação nessa casa hoje. Houve evangelização. Mas percebe que Jesus tem métodos diferentes para pessoas diferentes. Nós precisamos ser articulados o suficiente para entender e perceber essas nuances. Os gregos, que eram salvos, entenderam que a cruz era a sabedoria máxima. Os judeus que eram salvos entenderam que a cruz era o verdadeiro poder. E eu tenho a impressão, e eu concordo com o Tim Keller, quando ele fala sobre isso, que ele fala assim, que as pessoas de temperamento conservador talvez queiram frisar mais o juízo, mais do que a própria Bíblia. Ao ponto que as pessoas com um temperamento mais progressista, talvez queiram realçar mais o amor incondicional, a graça, do que a própria Bíblia. Porque tem muito a ver com a maneira como eu recebi o Evangelho. E aí, então, eu quero compartilhar da mesma maneira. Hoje pela manhã, o pastor Fábio Rocha esteve aqui no culto das 9 com os hinos. Ele falou sobre a parábola do rico e Lázaro. E nessa parábola, ela fala exatamente disso, fala do juízo. Fala que existe uma eternidade no céu e uma eternidade no inferno. E ele falou, porque está na Bíblia. E isso vai ser resposta para alguns, mas não para todos. Eu não posso sair daqui e começar a contar a história de Lázaro e do rico para todo mundo. Porque não é todo mundo que está com medo de morrer. Alguns têm medo. Eu lembro que quando eu era criança,
na nossa igreja lá no interior de São Paulo, Jacareí, passou um domingo à noite um filme, sucesso de Hollywood, Inferno em Chamas. Os dinossauros relembram. Todo mundo se converte no final desse filme. Eu lembro que eu estava na escola, no ensino fundamental, e os meus amigos foram no culto. Aí quando eu vi, estava lá o Francisco, o Gilberto, o Marcelo, estava todo mundo lá na frente quando o pastor chamou, porque quem é que vai querer, né, viver aquela realidade? Mas não é, aquilo não é só daquele jeito que a gente vai. Como também não é só, às vezes, a gente às vezes quer também convencer as pessoas com folheto. Folheto funciona, mas também não funciona. Fazer uma mobilização lá, um flash mob no semáforo, funciona, mas talvez não funcione. Porque as pessoas hoje, culturalmente, elas têm várias maneiras de ter várias buscas. Não necessariamente aquilo que eu encontrei, da maneira como o Evangelho me encontrou, é a maneira como as outras pessoas vão encontrar o Evangelho. E eu preciso ser mais especialista nisso, eu preciso aprender a entender isso de maneira clara. O próprio Tim Keller, ele pega uma sistematização feita por um outro teólogo americano chamado D.A. Carson. D.A. Carson fala de 8 motivações a serem empregadas, e o Tim Keller ele resume em 6, que são motivações que a gente precisa prestar atenção, que as pessoas hoje talvez tenham algumas dessas motivações, e é a partir dessas motivações é que eu vou pregar o Evangelho, o Cristo crucificado. E algumas delas, com certeza, para a entrega a Jesus, será por causa do medo e da condenação da morte. Muitas vezes isso vai acontecer. Mas para que essa pessoa tenha medo da morte, ela precisa talvez estar sentindo o cheiro da morte. Sexta-feira, acho que eu estava com meus pais, com eles lá, e eles estavam compartilhando comigo lá a rotina que eles têm com os vizinhos. E onde eles moram, todo mundo ali está confortável, está bem de vida, vive bem, piscininha, 4 carros na garagem, não sei o quê. E aí você vai falar do Cristo crucificado? Eles falam assim, olha, estou ocupado, né? Estou indo para minha aula de beach tênis. Aí eu falei para minha mãe, sabe quando é que a senhora vai falar do Evangelho para essas pessoas? Quando a morte chegar. Porque daí o dinheiro e o conforto não vão resolver. E eles vão ficar desesperados. E eles não vão recusar uma palavra de esperança. Queridos, o melhor lugar para compartilhar o Evangelho é no velório. É o sábio que diz que há mais sabedoria num velório do que numa festa de casamento. Festa de casamento, para o pastor, casamento para o pastor, é o maior desafio, porque ninguém está prestando atenção no sermão do pastor. Está todo mundo esperando quando é que vai terminar aquilo para começar a festa. Aí o pastor carnal, ele estica o sermão, né? Mas quando você vai no velório, todo mundo para. Ninguém recusa uma oração. Agora pergunta se a gente quer ir em velório. A gente só faz assim, em última, né, opção. E agora com essas opções que a gente tem de mandar mensagem, né? Mas um abraço, uma oração, isso é o Evangelho, é a pregação do Evangelho. E a gente precisa estar atento. Mas alguns também vão ter como resposta um problema, um beco sem saída. Como aquela mulher que foi pega em adultério. Ela estava num beco sem saída. E aí quando chega num momento desse, às vezes a gente tem a oportunidade, né, de pregar. E aí você não vai falar para o pessoal, dá os seus pulos. Né? Você não é o espertão? É a hora de falar do Evangelho. É aquilo que aconteceu com aquele homem na cruz. Estava num beco sem saída. E ele olhou para Jesus e disse, Senhor, lembra-se de mim. E Jesus disse o que para ele? Hoje mesmo estarás comigo. A gente que é religioso, a gente detesta, né, isso, né? Porque o cara apronta, a mulher apronta, e ainda vai para o céu no final da vida. Não tem justiça nenhuma nisso.
mas é a maneira como... Isso mostra que o nosso Deus é um Deus humilde. Ele é um Deus humilde. Porque ele fala assim, você, que eu te procurei por tanto tempo, tantas pessoas compartilharam o evangelho, tantas oportunidades, e agora, na hora da morte, você me pede para te salvar? Deus não fala isso. Ele fala, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Por isso é tão importante um ministério de capelania hospitalar, é tão importante visitar pessoas no leito, né, da morte. É momentos em que essas pessoas estão entregue, está totalmente indefesa e aberta. Não é uma apelação, mas as pessoas elas estão clamando. Algumas para satisfazer as suas necessidades existenciais não atendidas. Foi a maneira como Jesus alcançou a mulher samaritana. Ela tinha uma necessidade existencial que ela buscava suprir relacionando-se com outros homens. E Jesus entendeu aquela necessidade. Falou, olha, a necessidade que você tem não é nos homens. Na verdade, a sua necessidade, a sua sede é através desta água viva. E a gente entender essas nuances. Para outros, será a causa do desejo de ficar-se livre dos pesos da culpa e da vergonha. Quantas pessoas carregam culpa e vergonha? E nós podemos dizer que o Cristo crucificado carrega sobre ele a nossa culpa e a nossa vergonha, que aqueles que creem em Jesus são perdoados e purificados. Toda a sua capivara, outro dia alguém me perguntou o que era uma capivara, né? A sua ficha criminal, a sua, né, o seu documento lá no Serasa, ele é apagado, eliminado, pulverizado. Para algumas pessoas isso faz sentido. E é assim que elas vão acolher o Evangelho. Há pessoas que o apelo é uma porta, nem ali, é o apelo para uma entrega a Jesus simplesmente por causa do desejo de ser amado. Para mim isso tem tudo a ver com Zaqueu. Zaqueu era baixinho, devia ser, né, o tempo todo sofria bullying na escola. E ele falou assim, eu vou ser o cara mais rico, e eu vou cobrar imposto de todo mundo. Só que ninguém gostava de Zaqueu. E na hora que Jesus ia passar, quem que vai dar bola para o Zaqueu? Se vira, você não é o cara poderoso? Compra uma escada bem grande para você não é o rico. E ele sobe na árvore. E Jesus podia olhar para todo mundo, mas olhou para quem? Zaqueu. Zaqueu, desce depressa. Você, Zaqueu. Eu quero ir na sua casa. Na minha casa, na sua casa. Percebe? A maneira é alcançar. As pessoas estão buscando. Elas podem estar falando que elas podem não ter interesse nenhum em Jesus. Mas elas estão buscando. E o que elas estão buscando, nós precisamos interpretar como a resposta é Jesus. Algumas pessoas estão buscando o amor. Então, ok. Então eu vou te mostrar que o amor verdadeiro é Jesus. Alguns estão buscando uma solução para a morte. Ok. Então eu vou te mostrar que Jesus é uma solução para a morte. E por último, pelo fato de se apreciar o poder de atração da verdade. E aqui, de alguma maneira, são pessoas intelectuais. Pessoas mais racionais que sim, precisam ser convencidas pelo discurso religioso. E aqui, né, a gente tem que se virar nos 30. Então, vamos aprender a ler a Bíblia. Vamos pedir a ajuda dos apóstolos, dos pais da igreja. Mas vamos trazer relatos, argumentos teológicos, e se precisar, inclusive científicos. Mas algumas pessoas eles buscam a verdade a partir de fatos reais, fatos científicos, ok. Então nós vamos mostrar que Jesus é o pai da ciência, que Jesus é o Criador, ele criou o universo, que tudo que está no universo é regido pelas leis, que tem os nomes que você quer dar, mas que no fundo foram criadas pelo próprio Deus do universo. E nós vamos fazer isso. Então nós precisamos aprender a sermos articulados. Isso significa o querigma. Eu quero passar um vídeo para vocês, que nós estamos também como igreja querendo potencializar a
a nossa articulação evangelística, a nossa articulação para pregar, falar sobre o querigma. E no mês de julho, estamos propondo um movimento chamado Ação e Missão, onde vamos levar jovens da nossa igreja e adultos que também queiram para o Paraná, na sede da Jocum, para passar por um treinamento, passar por um tempo de aprendizado, onde vão falar sobre essas coisas, mas de capacitação, mas também de prática. Porque eu posso também estar falando aqui para você, mas se você não sair daqui e experimentar, é a mesma coisa de eu ensinar você como andar de bicicleta e você nunca, né, se arriscar a andar de bicicleta. O vídeo está pronto? Pode passar? Passa para mim, por favor. Olá pessoal, tudo bem? Eu quero trazer uma novidade para vocês. Em julho deste ano, nós vamos fazer uma Missão em Ação. E eu quero convidar você a fazer parte dessa iniciativa que a nossa equipe do Conselho Missionário da Missões PIB Campinas preparou para você. Então, vem comigo. O Missão em Ação é um movimento que nós estamos promovendo para que haja treinamento e prática daquilo que Deus está fazendo no mundo através de missões. Será em julho de 2023, do dia 19 a 22. Por que nós escolhemos essa data? Essa data ela está dentro do calendário de férias, então você pode se programar para estar conosco. Então, recapitulando, do dia 19 a 22 de julho. A saída vai ser daqui, da PIB Campinas, e vamos estar indo direto para Almirante Tamandaré. Para onde? Para a base da Jocum, Jovens com a Missão, que é onde nós faremos esse treinamento. Procure o Conselho Missionário ou me procure para mais informações. Aí você fala assim, Fábio, mas isso é missões. E evangelizar é o quê? A missão de Deus é que Ele deseja que todos, homens e mulheres, se tornem filhos e filhas de Deus. E nós temos a mesma missão hoje. A minha missão é aqui, é do outro lado da rua, pode ser no outra cidade, mas também pode ser do outro lado do mundo. Ou nós vivemos hoje numa situação tão globalizada que o mundo tem vindo até nós. Nós temos recebido afegãos no Brasil, temos recebido ucranianos no Brasil, temos recebido outras etnias no Brasil, e a gente precisa aprender essas culturas também estão em busca daquilo que faz sentido. E nós temos a resposta. E nós precisamos nos capacitar. Então, esse vai ser uma oportunidade. Mas se não bastasse isso, existe uma outra oportunidade. Porque você pode dizer, mas eu não vou poder estar em julho, eu já marquei as minhas férias em Miami, eu vou estar em Paris. Então, que bom para você, mas eu tenho também, então, uma outra sugestão. No mês de maio, eu tenho também um template. No mês de maio, nós vamos também dar a oportunidade para você participar de uma escola de missões. Durante os domingos de maio, às 9 horas da manhã, nós vamos também trabalhar em coordenação com o pastor Alain, uma escola de missões, onde todo domingo também um convidado especial vai falar sobre isso, sobre o querigma, sobre a pregação do evangelho, a maneira como a gente faz esse evangelho se tornar prático na vida das pessoas que estão em busca de algo. Então, aqui também fica a nossa sugestão. Vai ter um valor de R$40 que vai nos ajudar a subsidiar a vinda
professores convidados. Você pode procurar o próprio Alain para ter mais informações, e nós queremos também aproveitar esse mês de março e capacitar-nos, e sermos capacitados para obedecer a essa grande comissão de ir e pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho do outro lado da rua, pregar o Evangelho do outro lado da cidade, pregar o Evangelho do outro lado do mundo. Senhor, obrigado pela maneira como o Senhor também nos ensina a sermos práticos. Sabemos, às vezes, temos muito conhecimento, mas a nossa prática é muito pequena. Talvez hoje o que foi falado aqui não esteja novidade nenhuma. O que nos falta é a prática, é a coragem, é nos apegarmos ao Espírito Santo e permitir que Ele abra o caminho, que Ele nos ajude, construa as pontes. Que o Senhor nos dê essa sensibilidade, que possamos estar cheios do Teu Espírito, possamos também avaliar a nossa própria vida e também apresentarmos, Senhor, um testemunho vivo do Evangelho de Cristo em nossas vidas e aprendermos a nos comunicar com a cultura ao nosso redor. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.